Olá, turminha, beleza? Aula de História para o terceiro ano. Ó, livro Brincando com História e Geografia, terceiro ano, nossa aula de História, página 40. Vamos lá? Colocando o livro aí na página 40, nossa aula sobre História do Brasil, né? Olha aqui, página 40, título da lição: Em terras indígenas. Essa lição vai falar de quê? Vai falar da chegada dos portugueses e o primeiro encontro que eles tiveram com os habitantes que já estavam aqui. Quem são esses habitantes? Os índios, né? As nações indígenas. E eram várias, eram diversas nações indígenas. Então vamos lá. Na página 44, a gente vai ver aí, nós vamos ler, vai falar sobre esse primeiro encontro, que foi de forma pacífica, né? Os portugueses eles deram a sorte de encontrar, num primeiro momento, aqueles índios mais pacíficos, né? E isso foi um encontro de muita curiosidade, né? Foi um encontro de dois mundos totalmente diferentes, duas formas de ver a vida totalmente diferentes. Nós tínhamos aí, de um lado, os portugueses, né? Os europeus portugueses, e do outro, os indígenas, né? Que eram totalmente diferentes dos portugueses no que se refere à religiosidade, é isso que o livro vai falar. Os portugueses eram o quê? Cristãos católicos, não é? O catolicismo, a igreja católica, o cristianismo ainda não havia chegado nas terras onde hoje é o Brasil. Então, os índios não conheciam Jesus, não conheciam Maria, não conheciam nada disso. Os índios, e isso quer dizer que os índios não tinham religiosidade? Não, os índios tinham religiosidade. Os índios acreditavam nas forças da natureza como divindades, não é? Eles acreditavam que o trovão, o sol, a lua eram manifestações dos deuses. Por exemplo, eles acreditavam no deus Tupã, na Iara, né, Jaci, a deusa da lua, né? Eles chamavam esses elementos da natureza, né, por nomes da linguagem deles, do idioma deles, do Tupi-Guarani. Então eles eles davam esses nomes para as coisas que eles conheciam como manifestação da divindade, dos deuses, né? Os portugueses eram católicos, cristãos católicos, tinha toda a liturgia, né? Todos os costumes, olha aqui, costumes e hábitos diferentes, eram diferentes em tudo, inclusive na alimentação. Olha aqui, vamos botar aqui, alimentação, vestimentas, cor de pele, costumes e hábitos e religiosidade. Eles chegaram e encontraram um povo, né, de tom de pele avermelhado, que praticamente vivia sem roupa. Andavam praticamente nus nas praias, né, do litoral. Eles não entendiam por que aquilo, né? Que forma de viver era essa? Eles não tiveram como compreender logo de primeira, né, no primeiro contato. E aí teve que estabelecer comunicação. Lembra que nós tivemos essa aula e falava sobre escambo. Eles começaram a trocar, né, presentear os índios com coisas que os índios não conheciam: espelho, pente, colares, brincos para as mulheres. E os índios não conheciam nada disso, né? Então houve uma troca ali de elementos, né, de objetos. Os índios também presentearam os portugueses com alguns objetos, foi chamado de escambo, não é? Então vamos lá. Qual é a data importante que a gente tem que destacar nesse primeiro contato? Que é a data do dia 26 de abril. Por que o dia 26 de abril de 1500 é tão importante? Porque foi celebrada a primeira missa no Brasil. Como os portugueses eram católicos,
para registrar que eles tinham chegado ali e tomado posse daquelas terras, né? Iniciado contato com os indígenas, eles fizeram um evento, uma celebração, que na verdade foi uma missa, a primeira missa do Brasil. A primeira missa feita no Brasil foi em 26 de abril de 1500, como está aí, certo? E aí vamos agora para a página 41, né, que vai falar sobre os nomes que foram dados ao Brasil, os nomes, né? Bom, inicialmente os índios chamavam essas terras de Pindorama. Olha como está aí na página 41, Pindorama, tá vendo? Para os indígenas do povo Tupi, da língua Tupi, essa terra recebia esse nome, Pindorama, ok? Quando os portugueses chegaram, em um primeiro momento, eles acharam que aqui era uma ilha. Olha, chegamos em uma ilha. Então eles batizaram e deram o primeiro nome de Ilha de Veracruz. Quando eles chegaram em terra, que eles estabeleceram contato com os índios, eles viram que não era uma ilha. Então esse nome passou a ser Terra de Santa Cruz. Eles viram que não era uma ilha, era um continente. E aí passou a chamar Terra de Santa Cruz. Mas já teve outros nomes. Eles viram muitas araras, muitos papagaios, né? Que tinha muito no litoral, né? Entre as árvores, aquela mata densa. Então eles também chamaram o Brasil de Terra Papagales. Ó, tá vendo aí como tá? Sem o S. Terra Papagaio, como tá aí na página 41. Já foi chamada de Índia Ocidental e por conta, oficialmente nos livros de história, por conta da grande quantidade do pau-brasil, né, que tinha uma madeira de cor de brasa, meio avermelhada, eles batizaram então, deram um nome definitivo Brasil. Mas aqui foram alguns dos nomes que foram dados, certo? Então, página 41 tem a atividade que está aí. Página 41 é só de assinalar, é muito fácil, ok? Posteriormente tem a aula sobre a carta de Caminha, Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão que estava na esquadra de Cabral, e a responsabilidade dele era escrever as cartas que seriam enviadas ao rei de Portugal, contando como é que foi essa chegada, o que é que eles encontraram ali. Tá certo? Muito importante essa lição. Tchau, tchau.